28ª Conferência de Treinamento da Obra Cristã à Maturidade. Essas conferências de treinamento começaram lá nos idos de 1987, na cidade de Ibirité, Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte, quando o irmão Christian nos convocou a estarmos juntos para sermos treinados. E aquele foi um momento muito precioso, porque lá o nosso irmão compartilhou aquela mensagem que está naquele livro Dá-me Entendimento, já publicado há algum tempo. E também ele fez uma sessão às 6 da manhã, lembra, Laurence? Chamada Traze os Livros, cuja intenção era justamente colocar à disposição dos irmãos e irmãs material bibliográfico que pudesse auxiliar a todos no estudo mais profundo das Escrituras. Essa mensagem Dá-me Entendimento, que ele compartilhou à noite, era sobre o Salmo 119. Então, a partir daquele momento, muitos irmãos começaram a estudar a palavra, a seguir planos de estudo da palavra, e particularmente muitos irmãos de diversas cidades do país começaram a memorizar livros do Novo Testamento. E realmente foi muito interessante ver que a partir dali, todos os 27 livros do Novo Testamento foram memorizados por alguém. Alguns livros tinham até mais pessoas em lugares diferentes memorizando. E isso foi algo muito precioso que o Senhor fez com uma geração de jovens, E o nosso objetivo é dar continuidade, se os irmãos forem ver, a 28ª conferência não fecha de 87 para cá, porque houveram muitos anos em que a conferência se tornou a Conferência Livros da Bíblia, no meio do ano. Mas já fazem alguns anos que voltamos a tratar disso. Então, nós temos um tema nessa conferência, eu já vou falar sobre isso, mas nós também queremos, nessa conferência, retomar algumas coisas a respeito desses planos de estudo, não repetindo simplesmente o que já tem sido falado, mas até introduzindo um plano novo e retomando a questão de material bibliográfico de apoio para estudo da palavra, com uma revisão, tendo em vista que muito material hoje em dia já está disponível na língua portuguesa, para ajudar os irmãos a estudarem mais profundamente as Escrituras. Então, vamos fazer isso, eu estava vendo que isso vai ser na quarta e na quinta tarde, que foi colocado. Então, na quarta e na quinta tarde, nós vamos ter uma sessão aqui para tratar disso. O nosso tema específico é aquilo que uma parte daquele versículo lá de Efésios, que nos fala sobre esse prosseguir rumo à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o tema da nossa conferência é rumo à medida da estatura da plenitude de Cristo. É um título comprido, muitas palavras, e fala da necessidade, do chamado aos cristãos hoje, de terem uma vida que tem um foco, que tem uma direção. A estatura da plenitude de Cristo. Esse é o objetivo para o qual nós somos chamados. Como versículo-chave, foi dado o texto de 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A questão do espírito, alma e corpo, como aqueles componentes fundamentais do homem, segundo a criação de Deus, são um foco para tratar desse assunto da estatura
da plenitude de Cristo. Nesta noite, nós não vamos começar ainda propriamente as mensagens. Nós vamos ter 3 irmãos que vão compartilhar, né? A primeira sessão da manhã será comigo, né? A segunda sessão da manhã será com o Laurence, e a terceira sessão à noite, né, será com o nosso irmão José Gustavo, de Porto Alegre. Então, cada um de nós terá um encargo específico, né? E hoje nós queremos apenas apresentar esse encargo, né? Então, nós vamos falar aí 15, 20 minutos sobre esse encargo. E como eu estou aqui, né, eu sou justamente da primeira sessão da manhã, eu vou falar sobre o meu tema, né? E para falar do meu tema, eu rogaria aos irmãos que abrissem as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses 5:23, que nós acabamos de ler. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E também Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O meu tema, irmãos, vai ser a consciência da vida eterna. Nós vivemos dias que antecedem a vinda do nosso Senhor. O Senhor está para trazer esse mundo, o seu reino. Mas antes que Ele traga o seu reino e o estabeleça de forma definitiva por 1000 anos sobre essa terra, nós sabemos que o Senhor quer completar o testemunho desse reino entre nós, por meio dos seus filhos, individualmente, em família, mas também por meio da sua igreja. Esse é o desejo do nosso Deus. Portanto, nós, mais do que nunca, vivemos um momento em que, não só individualmente, mas como corpo de Cristo, devemos expressar a realidade de um reino celestial. A realidade de uma vida que é uma vida absolutamente distinta da vida comum que se vive neste mundo. Que vida é essa? Quando nós olhamos, irmãos, muitas vezes nós olhamos para nós mesmos. Muitas vezes nós olhamos para os cristãos ao nosso redor. Olhamos para a igreja como um todo. E nós vemos tanta fraqueza, tantos problemas, tantas situações frustrantes. Nós temos tanta dificuldade, muitas vezes, irmãos, de ver a manifestação do tipo de vida que as Sagradas Escrituras nos dizem que os cristãos devem viver. Paulo nos diz, lá no final do capítulo 8 de Romanos, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio de Cristo que nos amou. A vida cristã é para ser uma vida de mais que vencedores. Paulo, no capítulo 5 de Romanos, nos fala que aqueles que receberam o Senhor reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então as Escrituras falam nessa vida de vitória,
nessa vida de reinado. Quando o Senhor Jesus, nas palavras registradas no Evangelho de João, ele fala sobre a vida do Espírito, ele fala à mulher samaritana em João 4. Ele diz para ela que se ela bebesse da água que ele lhe daria, ela teria no seu interior uma fonte a jorrar para a vida eterna. E esse é o resultado do Espírito Santo que nos foi dado. Esse é o que acontece, o que deve acontecer, como fruto da presença do Espírito Santo em nós. Em João 7, o Senhor volta a esse tema, quando ele fala: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, irmãos, existem muitos versículos, a igreja do Senhor. Qual é o propósito? Lá em Efésios, no capítulo 5, quando Paulo está falando sobre maridos e mulheres, ele começa a falar da igreja. E ele diz que a igreja, que o Senhor morreu por ela, que o Senhor quer lavá-la com a lavagem de água pela palavra, para que ela seja igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Meus irmãos, quando nós vemos essas expectativas que a Escritura nos diz, nós devemos nos perguntar se isso é simplesmente a poética dos autores das Escrituras. Se o Senhor Jesus falou dessa vida a ser vivida como simplesmente algo, um encorajamento, ou se isso é real. Se isso é real, irmãos, então isso deve ser o resultado daquilo que nós recebemos, dessa vida eterna que nós recebemos. Consciência da vida eterna será o nosso tema nas primeiras sessões da manhã. E nesse sentido, talvez os irmãos tenham a impressão, quando nós começarmos, que isso é um tema muito básico. Mas eu creio que nós precisamos aprofundar esse tema, porque isso é um fundamento que se perdeu na vida e na experiência da igreja. Muitos filhos de Deus, muitas famílias, muitas congregações têm caído em desânimo, têm adotado programas de autoajuda, de entretenimento, buscando de alguma forma levar adiante os cristãos. Muitos têm se tornado centrados em satisfazer as necessidades físicas, emocionais das pessoas. Mas, irmãos, como o reino dos céus será visto enquanto nós vivermos assim? Então, é o caso de nós nos colocarmos diante do Senhor e sermos desafiados pelo Senhor. E dizermos para o Senhor: Senhor, se isso é real, eu quero isso para mim. Eu quero experimentar plenamente isso. Por isso, rumo à medida da estatura da plenitude de Cristo. Plenitude. Romanos 12, que nós lemos, nos fala da renovação das nossas mentes. Paulo, quando ele começa Romanos 12, ele já escreveu aquele maravilhoso tratado sobre a salvação, Romanos 1 a Romanos 8. Paulo começou com a condenação, a miséria na qual o homem vive, porque o seu estado natural é de condenação. Reprovado, apartado de Deus, sob o juízo. E gradualmente ele vai passando por aqueles capítulos. E ele vai nos mostrando a justificação. Ele vai nos mostrando a reconciliação. Ele vai nos mostrando a santificação. Ele vai chegar à glorificação. E ao cumprimento do propósito eterno de Deus. Quando ele chega aqui em Romanos 12, ele tem uma oração.
Primeiro, que nós apresentemos os nossos corpos como sacrifício. Não um sacrifício morto, como se fosse num ritual. Não um sacrifício religioso. Não, é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. A palavra aqui é lógico, a palavra racional, lógicos, vem de logos, né? Palavra de Deus. Mas é racional em que sentido? Porque é a única consequência, é o único resultado razoável, aceitável, de tudo que Paulo expôs antes. Ofertarmos-nos como sacrifício vivo. A Deus não interessam sacrifícios mortos. A Deus não interessam coisas que nós possamos fazer ou dar. A Deus interessa as nossas próprias vidas. Ofertadas, mas vivas. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se as nossas mentes, se a nossa mentalidade não for transformada, nós não escaparemos de sermos conformados a esse mundo. Conformar aqui fala de um molde. Este mundo que nos cerca, ele tem um molde, uma forma. E esse mundo sempre está nos trazendo para dentro deste molde, desta forma. O mundo, ele não faz isso de uma forma agressiva, que nós possamos perceber como agressiva. É agressiva, sim, mas é sutil, é sedutora. Ele nos cativa para que sejamos conformados aos padrões, aos princípios, aos valores que são vigentes nesse mundo. E a tragédia dos nossos dias é que nós vemos em muitos lugares, em muitos ambientes, um cristianismo conformado a esse mundo e ao seu molde, aos seus valores. Um cristianismo que não hostiliza o mundo. Quando eu falo hostiliza, eu não estou dizendo aqui hostilizar, dizendo palavras e tendo uma postura, mas um cristianismo que ele acata de forma tranquila, sutil, os valores desse mundo. Mas é por isso que é necessário a transformação pela renovação das nossas mentes. É preciso uma nova mentalidade. Essa mentalidade não é originada na mente humana. É a mente do Espírito. A mente de Cristo. Nós vamos tratar disso e vamos ver isso mais adiante. Nós não poderemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, da qual Paulo fala em Romanos 12:2, sem essa renovação da mente. Não conseguiremos. Se nós tentarmos viver a nossa vida cristã com uma mente ainda agarrada à nossa velha natureza, com a mente humana normal que nós recebemos do nosso nascimento biológico, da nossa experiência neste mundo, se a nossa mente funciona dessa forma ainda, se ela não foi transformada, nós não poderemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque a nossa mente não aceitará a vontade de Deus. A nossa mente terá problemas. A nossa mente vai ficar incomodada. A nossa mente vai ficar escandalizada com os caminhos que o Senhor quer nos apresentar para nós andarmos. Então, haverá um constante conflito
constantes contradições em relação a esse caminho. Então é por isso que Paulo insiste aqui. Transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Nós lemos lá em 1 Coríntios 2,14, Paulo nos dizer assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. A mente natural, a mente que nós recebemos do nosso nascimento natural, ela não é capaz de entender as coisas espirituais. As coisas espirituais para a mente natural são loucura. Agora, o homem espiritual, o homem nascido de novo, a pessoa, né, quando eu falo homem aqui eu me refiro a homem e mulher, né? A pessoa nascida de novo é diferente. 1 Coríntios 2, 12 e 13, 2 versículos antes do que nós lemos antes. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com palavras espirituais. Então, irmãos, quando nós nascemos de novo, nós recebemos um espírito novo. Vocês lembram que lá em Efésios 2:2, Paulo fala que nós andávamos, né, segundo o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós andávamos debaixo deste espírito. Isso não quer dizer que nós éramos possuídos pelo inimigo. Não. Mas isso quer dizer que nós andávamos debaixo dessa influência, debaixo desse poder, desse espírito mundano que predomina de formas muito diferentes, mas com um único objetivo entre aqueles que vivem nesse mundo sem o Senhor. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós andávamos nisso. Só que, quando nascemos de novo, nós recebemos um novo espírito. O Espírito Santo de Deus veio habitar em nós. O que isso significa? Para que esse espírito nos foi dado? Diz o texto aqui, né? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, quando nós recebemos esse espírito, nós recebemos uma série de capacidades, de faculdades para conhecer as coisas de Deus. E essas faculdades espirituais, elas precisam ser utilizadas. Se nós não utilizarmos essas faculdades espirituais, nós não poderemos avançar no conhecimento das coisas de Deus. Nós gostaríamos muito de que o nosso novo nascimento tivesse resolvido definitivamente essa questão do homem natural, do homem espiritual. O nosso desejo era que, uma vez nascidos de novo, nós já recebêssemos, né, uma mente totalmente nova, uma mentalidade nova. Infelizmente, não é assim. Porque lá em 1 Coríntios, o mesmo 1 Coríntios que nós lemos no capítulo 2 agora há pouco, 1 Coríntios 3:1, logo em seguida que Paulo fala do homem natural, e em seguida do homem espiritual, ele vai falar do homem carnal. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. O que isso quer dizer, irmãos? Nós devemos ser pessoas espirituais, homens espirituais, mulheres espirituais, homens e mulheres que conhecem o Espírito que habita em nós, que usam os recursos deste Espírito para viver. Mas,
Infelizmente, são muitos aqueles que já não são mais naturais porque nasceram de novo, mas também não são espirituais. Porque neles não predomina, neles não cresceu, não se tornou predominante a operação do Espírito Santo no seu espírito. E por causa disso eles são carnais. O que é o carnal? É aquele que vive uma vida misturada. Ele tem momentos em que ele é espiritual, mas tem outros momentos que ele vive na carne. Ele vive na velha natureza, nas velhas capacidades, funcionando de acordo com aquilo que ele recebeu de Adão, e não com a vida do Espírito que recebeu de Cristo. Então, essa oposição precisa ser reconhecida para que nós, cristãos, possamos crescer. Quando nascemos de novo, recebemos uma vida nova e temos que aprender a viver por meio dessa vida nova. Isso se chama consciência da vida eterna. Não vamos entrar nisso, já estou concluindo aqui a minha parte, mas consciência da vida eterna significa ter uma noção clara do que significa ter recebido a vida eterna. Eu creio que a maioria de nós tem clareza quanto a isso. Mas o fato é que a vida eterna, ela não vai começar quando nós partirmos dessa vida. Seja pela morte, seja pelo arrebatamento. A vida eterna já começou. Nós já recebemos a vida eterna. Essa vida já está em nós. Então, irmãos, é preciso entender essa vida eterna. É preciso entender como ela opera, como ela se movimenta, como ela interage, como nós interagimos com ela e ela interage conosco. A nossa maturidade cristã, ela está em absoluta dependência disso. E é por isso que o que nós vamos estudar é a consciência da vida eterna. Sermos conscientes do que é essa vida que está em nós. Nós vamos ver isso em 4 mensagens. A primeira, amanhã de manhã, vai tratar da consciência da vida eterna em si. Nós vamos aprofundar o que é essa consciência. A segunda mensagem, nós vamos tratar do processo da vida eterna. Uma vez que nós recebemos a vida eterna, essa vida gera um processo. A primeira parte desse processo, nós vamos tratar da divisão entre alma e espírito. Tem como referência o texto de Hebreus 4:12. Então, o processo da vida eterna, a divisão da alma e do espírito. A terceira mensagem vai continuar a questão do processo da vida eterna. Mas nessa segunda parte, nós vamos tratar da batalha interior do cristão e da sua vitória nessa batalha. E por fim, a última mensagem, nós vamos falar sobre o exercício da vida eterna. Como essa vida pode ser exercitada, né? Paulo fala a Timóteo sobre o exercício espiritual, quando ele manda Timóteo exercitar-se na piedade. E quando ele diz que o exercício físico é de proveito por um pouco. É de proveito temporário. Mas existe um outro exercício, análogo ao exercício físico, que é o exercício espiritual. E nós vamos falar sobre isso na 4ª mensagem. Então, irmãos, que essa vai ser a minha abordagem. Peço as orações dos irmãos, para que possamos receber do Senhor, que os irmãos possam receber também, e que o Senhor possa, então, nos abençoar. Eu vou passar a palavra para o José Gustavo, e ele vai falar sobre o encargo da noite, né? Vamos deixar a última parte para o Lawrence, que recebeu assim o encargo mais claro do tema que foi dado. Boa noite, irmãos.
acho que muitos, ou talvez alguns não me conhecem, né? Mas eu queria dizer, antes de começar a falar, que para mim é uma alegria estar aqui muito grande, depois de quase 28 anos, né, Cláudio? Com a Helena tinha 1 ano e 2 anos, né? Está com quase 30, mas é uma bênção para mim poder participar da conferência. E não vou me alongar muito nesse ponto, né? Mas eu só queria dizer que eu tenho uma gratidão muito grande por esses irmãos. Eu lembro nas primeiras conferências, o Lawrence, o Mário, às vezes o Shen dizia que a maturidade era como um andaime, né? Enquanto o Senhor constrói a sua casa, essa obra é um andaime que dá suporte para os seus obreiros e tudo mais. Então, esses irmãos foram, de certa forma, um andaime na minha vida, então eu tenho uma grande gratidão. Se a construção não está pronta ainda é porque o material não era de primeira, né, Lawrence? Mas o trabalho deles foi bom. Mas, glória a Deus. E fica fácil falar à noite depois que os dois já disseram tudo de manhã, né? Eu só vou precisar completar, tentando não atrapalhar. Mas, enfim, o texto base para nós é 1 Tessalonicenses 5:23, não vou ler de novo, né? Mas só relembrando que, confirmando aquilo que o Cláudio disse, que esse é o desejo, não só desejo, isso é o que o Senhor vai fazer. Ainda aqui, como o Cláudio disse, né? Nós veremos isso, né? Espírito e alma e corpo íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Esse talvez seja um dos versículos, se não o mais claro, sobre a forma como Deus fez o homem, espírito, alma e corpo, né? Não me lembro de nenhum outro texto na Bíblia tão claro e direto assim quanto essa divisão. O mais próximo, na verdade, equivalente a esse, está lá em Gênesis 1, quando diz como que Deus formou o homem do pó da terra, soprou sobre ele o espírito, se tornou alma vivente, as mesmas 3 partes. E é interessante que Tessalonicenses, ele aponta para um fato lá no final, enquanto que o texto de Gênesis aponta para o início de tudo. Ou seja, Deus estabeleceu um propósito, para isso fez o homem de uma forma, e lá no final ele garante que ele vai chegar ao cumprimento desse propósito. E a forma como Deus criou o homem lá no início vai ser perfeitamente concluído, acabado no dia que estivermos diante do Senhor. É quase que um espelho, um santo espelho, né? Aquilo que está lá em Gênesis e depois o que está no final, no caso aqui em Tessalonicenses, mas Apocalipse, assim, Gênesis e Apocalipse têm muitas coisas em comum, especialmente os 2 primeiros capítulos de Gênesis. Não há pecado ali, assim como nos 2 últimos de Apocalipse, também não há pecado. Há só uma menção do pecado que aconteceria, né? Ou que poderia acontecer depois lá em Gênesis. O juízo, por causa do pecado é mencionado em Apocalipse, mas há uma árvore da vida que aparece em Gênesis, vai aparecer de novo somente lá no finalzinho de Apocalipse. Enfim, e assim por diante, são muitas semelhanças. Criação dos céus e da terra aqui, novos céus, nova terra lá. Tudo isso para dizer exatamente o que nós já ouvimos aqui. O que o Senhor se propôs a fazer, Ele vai concluir. Isso nos dá segurança, nos dá confiança no Senhor, na sua palavra, e permite que a gente ande na direção do cumprimento desse propósito, ainda nessa vida aqui. Porém, entre os 2 primeiros capítulos de Gênesis e os 2 últimos capítulos de Apocalipse, tem um grande parênteses, em que, por causa do pecado, nós saímos desse desenho original do Senhor. Lá nos primeiros anos dos encontros, não o de julho, o de janeiro, que era em Cambuquira, né? Uma vez o irmão Fronk, do Verne Fronk, teve entre nós, vocês lembram do Fronk, né? E o livro Supremo Propósito tinha um desenho que eu acho que todos já viram em alguma vez, né? Que ilustra muito bem isso, né? Quer dizer, o homem vinha naquele início, aí pelo pecado caiu, foi lá embaixo, não conseguia voltar, por causa da cruz retomou, né, o plano de Deus, e aí começa a crescer na direção do cumprimento do propósito do Senhor. Por que isso é importante para nós aqui, esse processo todo, né? Vocês lembram quando Paulo esteve em Atenas, que ele, no meio daquela
confusão de idolatria, ele foi chamado para o Areópago, né? E ele diz assim, está lá em Atos 17, versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Essa frase lá do versículo 26, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para mim diz algo tremendo, porque Deus estabeleceu um início e um fim de tudo. É esse grande parênteses em que ele vai começar, já começou, né, uma obra na vida do homem, que era um só no início, daquele um tirou Eva e disse, agora sede fecundos e multiplicai-vos. Gostei de ver os netinhos do Laurence aqui, né, Laurence? Tá? Essa palavra continua se cumprindo. Nós já temos 5, 6 netos, quase está por nascer outro, né? Mas o fato é que Deus tem um plano perfeito que ele vai levar até o seu final. E o homem entra nesse plano, no início, como diz aqui, quase que tateando, sem enxergar. Mas aos poucos o Espírito Santo vai revelando o propósito de Deus em Cristo Jesus. Essa revelação não depende de nós. Nós podemos estudar a vida inteira a palavra, podemos fazer muitas coisas. Se não houver um trabalho do Espírito Santo no nosso espírito, nós não vamos ter revelação de Cristo e do seu propósito. Nós não temos como ir até Deus. Ele precisou vir até nós. Ele se fez carne, o verbo que se fez carne, igual a nós, exceto no que diz respeito ao pecado. E como homem, Jesus cumpriu toda a obra que o Pai tinha confiado a ele. Uma obra perfeita, que eu não tenho nada para acrescentar e nem posso tirar. Perfeita e acabada. E quando o Senhor voltou para junto do Pai, um pouco antes disso, ele disse para os discípulos que essa obra seria concluída ou implementada pelo outro Paráclito, pelo Consolador, o Espírito Santo. Não mais fora, mas agora dentro do homem, para completar a obra que o Pai espera. E qual é a obra do Espírito Santo? O Senhor disse isso em João 16. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para junto do Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. A primeira coisa que o Espírito Santo faz, e é isso que nós vamos falar um pouco amanhã, na primeira palavra, é exatamente revelação de Cristo, ou a contemplação de Cristo e de mim mesmo. Porque eu não consigo enxergar o Senhor sem ver a mim, como que por um espelho, como Paulo diz lá aos Coríntios. Quando nós vemos o Senhor, quem de fato Ele é, e isso é uma revelação, um trabalho do Espírito Santo no nosso espírito, nós também nos enxergamos. E aí a gente vê a diferença. E é exatamente desse confronto da imagem do Senhor e da nossa própria imagem que vem o arrependimento. E nós começamos a caminhada com o Senhor. Se respondemos positivamente a essa revelação, experimentamos a regeneração, um novo nascimento, nascer do alto. E somos feitos filhos de Deus, porque João disse lá no início, né, do Evangelho, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse é o início da obra do Espírito no homem. Pela presença desse Santo Espírito que habita em nós. Não em templos feitos por mãos humanas, como Paulo disse aos atenienses. Então, o assunto de amanhã é esse, a contemplação de Cristo e nossa transformação à sua imagem. Começa no Espírito, não é na alma, né? O Cláudio mencionou isso, é uma obra do Espírito Santo no nosso espírito. Não é possível de conhecer a Cristo intelectualmente.
no primeiro momento, né? É preciso uma revelação interior. Tudo que eu tentar fora disso não vai dar certo. Eu posso tentar mudar o meu comportamento ou o comportamento de alguém, mas se não houver ação do Espírito Santo lá dentro, não vai gerar vida. Eu posso fazer coisas para Deus, mas Deus não está interessado nas minhas obras, em primeiro lugar. A base de tudo é a revelação do Senhor, é Cristo, e Cristo formado em nós. Depois, sim, como consequência dessa vida nova, o Senhor vai mudando o nosso comportamento e o nosso serviço. Tudo consequência da vida eterna que veio habitar nesse corpo mortal. A partir daí, da obra do Espírito Santo lá dentro do nosso espírito, ele continua a trabalhar na nossa alma e no nosso corpo, que vão passar por esse processo de santificação. No homem natural, como o Cláudio disse, tudo está voltado para essa realidade terrena. Por isso que o homem natural age na base do intelecto, das emoções, e exerce a sua vontade para atender a si mesmo e aquilo que ele acha que é o melhor. E o corpo, que é essencialmente pó da terra, né, sofre muita influência desses desejos e necessidades da carne. Na verdade, alma e corpo formam como que uma sociedade, né, que a Bíblia chama de carne. Como, então, nesse contexto, o Espírito Santo vai conquistar a vontade do homem para que ele faça a vontade de Deus? Esse é o papel da fé. Porque a fé não depende do que eu vejo, do que eu entendo ou do que eu sinto, mas ela viu a Cristo. Ela descobriu quem é o Senhor e ela confia no Senhor. E porque confia nele, na pessoa dele, confia na sua palavra. Sabe que a vontade dele é boa, é agradável e perfeita. Então não anda mais segundo o que pensa ou segundo os próprios sentimentos, mas anda pela palavra do Senhor. É um andar por fé. Está em harmonia com aquilo que diz a palavra. Tudo aquilo que a palavra aceita, eu aceito. Tudo que ela rejeita, eu rejeito. Isso é o andar por fé. E esse é o meio pelo qual a nossa mente vai sendo transformada, como o Cláudio mencionou aqui. Nós vamos sendo conformados à mente de Cristo e não mais a esse mundo. E vamos ter os mesmos sentimentos de Cristo, como está lá em Filipenses 2:5, né? Até que um dia eu possa dizer assim: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Intelecto, emoções e vontade. Então isso é o que eu queria tratar. Nós falamos na quarta e na quinta sobre o trabalho do Espírito na nossa alma. Primeiramente sobre mente e emoções, na quarta-feira, e falando um pouco mais sobre a fé, e na quinta tratar da vontade na perspectiva da cruz, da operação da cruz sobre a nossa vontade. E com o progresso dessa obra do Espírito Santo no nosso espírito, na nossa alma, vai chegar um momento, como o texto que o Cláudio citou lá de Romanos 12, em que nós vamos poder oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um culto racional, como o Cláudio mencionou, né? Ou seja, tudo que começou no espírito vai santificando a nossa alma, mas resulta em algo que agrada a Deus no espírito, na alma e no corpo. O produto final desse agir do Espírito é uma completa dependência e obediência à palavra de Deus. Um homem que é cheio do Espírito, ou que é guiado pelo Espírito, né? Que opera sempre em harmonia com a palavra de Deus. Não é mais um escravo do pecado, que vive para agradar a si mesmo, mas um servo de Deus que tem prazer em fazer a vontade daquele que o salvou. Esse é o assunto da sexta-feira, do último dia, sobre o trabalho, ou como Deus faz isso no nosso corpo. Se a gente pudesse resumir, né, a obra completa do Espírito Santo é nos tornar filhos maduros de Deus, filhos que agradam o Pai, porque são semelhantes a Jesus, a quem o próprio Pai disse: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, me agrado dele. Eu fiz referência agora há pouco a João 1,12, né, o texto que diz que nós somos feitos filhos de Deus. E a palavra no original grego para filho, nesse versículo, é teknon. Acho que você já deve ter ouvido em algum lugar, né? Teknon, não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas o significado é uma criança, um bebê, um filho pequeno, infantil, imaturo. Nós começamos a nossa caminhada com o Senhor assim, como bebês perfeitos, saudáveis, mas carentes de um amadurecimento.
de sermos filhos maduros. E eu mencionei também que um dia o Pai falou a respeito do Senhor: esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Isso está, por exemplo, está mais de um evangelho, mas, por exemplo, em Mateus 3,17, um pouquinho antes da tentação no deserto. E nesse texto, quando o Pai se refere ao Filho, dizendo: esse é o meu Filho amado, a palavra não é teknon, é outra palavra, é huios, H-U com H, né? Huios, que significa filho maduro. No português é filho, mas no grego tem essa diferença de teknon, criança, e huios, filho maduro. Então, resumindo, teknon é uma criança infantil, imatura, enquanto huios é maduro. Mas não é apenas uma questão de crescimento ou passar o tempo, né? A gente pode dizer: eu já tenho 40 anos de convertido e sou maduro. Não necessariamente. E um outro mais, com menos tempo de caminhada com o Senhor, já pode ser maduro, porque o huios, ele envolve a mesma mente de Cristo, o mesmo sentir de Cristo, uma harmonia que é própria do filho maduro, como um todo, espírito, alma e corpo. Em outras palavras, se nós fomos feitos teknon, né, é certo que o Espírito Santo quer nos levar à condição de filhos maduros. Porque o alvo, no dia que nós estivermos diante do Pai, é que sejamos iguais ao Filho, nosso Senhor Jesus, em todas as coisas que fazemos. E talvez, de todos que escreveram a Bíblia, especialmente no Novo Testamento, Paulo foi o que mais abordou esse tema, essa questão da maturidade, né, do processo de amadurecimento. E uma das cartas de Paulo, que é a carta de Romanos, trata de todo o processo, do início ao fim. Então eu queria usar, nesses dias aqui, a carta de Romanos como referência. Nós não vamos falar sobre Romanos, e nem vou entrar com profundidade no livro, mas eu queria usar sempre como referência esse roteiro de Romanos, desde o capítulo 1 até o final do livro. Paulo começa Romanos com uma descrição terrível do homem, né? O capítulo 1 ali. Parece que ele conhecia o século 21, porque se pegar aquela lista lá e olhar o que a gente vive hoje, mas na verdade o pecado é pecado desde o início, né? Tudo aquilo que é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal gerou uma falsa ideia de que o homem é capaz de viver e se virar, digamos assim, sem Deus. Mas acontece exatamente o contrário. O homem pensa que tem liberdade, mas na verdade ele entrou numa terrível escravidão do pecado, dos seus desejos carnais. E entregue a si mesmo, o homem só produz morte, que é aquele quadro triste do capítulo 1 de Romanos. Aí Paulo continua falando da lei. Será que a lei poderia resolver o problema do homem? Afinal, a lei é perfeita, mas não consegue resolver, porque o homem não tem as condições de cumprir a lei em si mesmo. Capítulo 3. Aí chegamos no capítulo 4 e 5, onde Paulo vai falar da fé e da obra substitutiva do Senhor. O Cordeiro que cumpriu a lei, que honrou o Pai, mas se ofereceu para morrer no nosso lugar sem pecado. Assim Jesus pagou o preço pelo pecado, nos deixou livres da condenação, do peso da escravidão, mas ele não ficou na morte, ele ressuscitou e foi para junto do Pai, providenciando também o nosso acesso à casa paterna. Ele nos justificou e nos reconciliou com o Pai. E a partir daí, essa obra consumada de Jesus, ela vai ser desenvolvida em nós pela habitação do Espírito Santo. Nós que somos regenerados e agora somos esse lugar de habitação do Espírito Santo, onde ele vai moldando o caráter do próprio Senhor. No capítulo 6, nós vamos ver que nós morremos para o pecado, fomos incluídos na semelhança da morte de Cristo, fomos sepultados pelo batismo, nos tornamos a habitação do Espírito Santo, que limpa a nossa consciência, restaura a comunhão, nos leva à verdadeira adoração, mas não fica aí, porque o objetivo é chegar com espírito, alma e corpo íntegros, irrepreensíveis no dia de Cristo. Por isso, quando Paulo vai para o capítulo 7, ele fala de um conflito que, em primeiro lugar, foi dele. Porque lá no espírito, onde ele havia tido revelação de Cristo, ele queria fazer a vontade do Pai, queria cumprir a vontade de Deus, mas ele não conseguia forças na sua carne, na sua alma e no seu corpo.
que tem sempre uma tendência contrária à vontade de Deus. Mais uma vez, o Espírito Santo nos leva para o caminho da santificação, porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei, do pecado e da morte. Capítulo 8. E a nossa alma experimenta essa santificação e é recolocada no seu lugar, na função para a qual ela foi desenhada. Os nossos sentimentos, nossos desejos, nosso intelecto se rendem à visão do que realmente agrada a Deus, até que eu consigo escolher pela vontade de Deus, me oferecendo, como o Cláudio falou, como esse sacrifício vivo. Então vocês percebem que Paulo faz todo esse caminho, todo o roteiro, lá do capítulo 1 até o final da obra do Senhor. Tem um processo ali que nos leva de téknon até filhos maduros. Mas se a gente pudesse pegar um trecho da carta de Romanos, que resume isso, seria capítulo 8, versículo 14 a 17, quando Paulo diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A palavra aqui é ruios, filhos maduros de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. Guardem isso, tá? Porque a palavra adoção aqui é ruiotesia, mesma coisa de ruios. Baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos téknon de Deus, porque é assim que começou a caminhada com o Senhor. Ora, se somos téknon, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aqui Paulo resume todo o livro nesses poucos versículos, falando dessa caminhada. Eu vou voltar para a adoção aqui. No grego, ruiotesia, né, que se refere a ruios. Como que eu me torno filho maduro? Que adoção é essa que me deixa filho maduro? Aí eu vou usar aquilo que eu achei que não tinha utilidade nenhuma para mim quando eu fiz a faculdade de Direito, que eram as cadeiras de Direito Romano. Pelo menos para isso eu aprendi alguma coisa, né? A adoção no direito romano era um pouco diferente do que é para nós hoje. Hoje, quando a gente pensa em adoção, é pegar uma criança que não é meu filho natural e passa a ser meu filho. Mas em Roma, está bem que houve mudança, porque Roma são vários séculos, né? Mas em algum momento no período de Roma, a adoção era feita, inclusive, quanto ao próprio filho. Era muito mais um momento dele ganhar a maioridade do que provavelmente adotar como a gente compreende hoje. Antes desse processo de adoção, esse filho que podia ter 20 ou 30 anos, ele era, a expressão latina, né, alieni iuris, ou seja, se tivesse o Gabriel aqui, ele ia dizer o que é, né? Chega alguém lá no cartório para fazer uma escritura e ele vai olhar e vai dizer que tem 15 anos. Ele não pode assinar, porque ele não tem capacidade. Então, antes do processo de adoção no direito romano, aquele filho, mesmo sendo filho natural, ele não tinha direito próprio, ele não podia exercer, ele dependia do pai. Até que ele passava por esse processo. Por que era assim no direito romano? Ou na cultura romana? Porque para os romanos era muito importante passar de pai para filho não apenas um patrimônio material, mas um patrimônio imaterial, valores da família. Então, o filho maduro era aquele que tinha a mente do pai, era aquele que tinha os mesmos valores da família, que ia levar adiante o legado daquela família. Esse era o filho maduro. Então, todo o trabalho do pai durante a infância e juventude era desenvolver nos seus filhos essa maturidade de mente, de valores, de planos da família. E no futuro ele seria também herdeiro, porque ele tinha a mente do pai. E quando ele passava pelo processo da adoção, aí sim ele tinha capacidade de exercer os próprios direitos, porque ele exerceria esses direitos no interesse do pai. Vocês estão entendendo o que é adoção, né? Então, trazendo para o nosso conceito aqui, se o Senhor Jesus é a imagem do Deus invisível, ou seja, igual ao Pai, como homem ele se tornou filho maduro que agradou o Pai, o trabalho do Espírito Santo em nós é nos levar a ser iguais a Cristo e, consequentemente, iguais ao Pai. Esse é o trabalho de ruiotesia que o Espírito Santo vai fazer em cada um de nós. O Cláudio mencionou
sobre a ação de Satanás, né? Como é que entra o diabo nessa equação aqui? Ele aparece aqui? Aparece. Não que ele ajude no amadurecimento, muito pelo contrário. Desde o Jardim do Éden, o que Satanás se empenha em fazer é frustrar os planos de Deus. Ele não consegue impedir. Então ele vai querer tirar alguma coisa, ele vai querer reduzir, ele vai querer tornar incompleta a obra que Deus começou nos seus filhos. Deus e Satanás trabalham então em direção exatamente oposta. O nosso Senhor, de uma criação caída e amaldiçoada por causa do pecado, ele vai gerar um novo homem com base em Cristo, o Filho perfeito. De um homem carnal e terreno para um homem espiritual e celestial. E Satanás trabalha para nos prender naquilo que é terreno, naquilo que é carnal, que é temporário, que não é eterno. E, irmãos, absolutamente tudo no momento da história que nós estamos vivendo aponta para uma dessas duas direções. Na verdade, durante toda a história da humanidade foi assim, mas nós estamos vivendo num momento em que a gente olha para o lado e diz, aonde vai parar esse mundo? A gente já sabe, é só olhar a Bíblia, né? Mas não há lugar neutro no mundo de hoje. Não há. Porque o mundo inteiro jaz no maligno. E nós estamos em Cristo. Então não há lugar neutro. Nós realmente precisamos ser transformados diariamente, de glória em glória, como está lá em Coríntios. Então a minha intenção nessa semana é nós fazermos essa caminhada, desde a revelação de Cristo, que isso mexe lá no nosso espírito, no nosso interior, até chegarmos a, como está lá no capítulo 12, que o Cláudio lembrou, né, podermos oferecer por inteiro, espírito, alma e corpo, como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Amém? Amém. Bom, pelo que eu vi, né, eu vou passar a minha parte, que os dois já vão terminar a mensagem. Não precisa falar mais, né? Que bom, né? Que bom, além de tudo, rever cada um dos irmãos, principalmente quando conversamos antes da reunião, relembrar os velhos tempos, né, Gustavo? Quando o irmão Cláudio falou para eu falar agora, como último, é porque eu tinha vamos dizer, um encargo no meu coração sobre esse trecho, né? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo seja conservado íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O fato de eu trabalhar muito perto de jovens, eu tinha uma percepção, né, que alguns deles estavam com problemas, eu diria, bastante graves, né, no seu dia a dia, né. Você sabe que às vezes eu vejo alguns alunos conversar com eles estão preocupados com muitas coisas. Eu ainda dou aula na graduação e eu quero dizer que eu trabalho com jovens de 17 anos até os 22, 23. Claro, tem de vez em quando aparece um de 30, né? Mas, em geral, é essas pessoas.
como eu já dou aula faz um bom tempo, eu até achava que explicava razoavelmente bem para os alunos, né? Mas, de repente, um aluno do último ano, último semestre, eu falei, alguém tem alguma dúvida? Né? Estamos terminando. O João Lucas levantou a mão e disse, professor, será que você pode me ensinar como estudar? Eu olhei para ele. Ou seja, até hoje não entendeu nada, né? Falei, bom, estudar, se pega livro, estuda. Ele disse, mas não entendo nada. Primeira coisa eu pensei, como é que você chegou no último período da escola, né? Essa é a dúvida, né? Você sabe que tem gente que sabe fazer prova, mas não entende nada que respondeu, né? Ele sabe fazer prova, mas não necessariamente aprendeu nada do que foi isso. Aí eu fiquei pensando, será que nós entendemos o que passa na cabeça desses alunos? Aí fui perguntando para alguns deles. É um dos alunos, não liga para ele, não. Ele se enche de Rivotril, Lexotan, sabe? E está tomando na sala de aula isso aí, né? Quer dizer, muitos deles estão deprimidos, angustiados, e ele não sabe, né, o que vai passar na vida deles. E às vezes eu dou aquele exemplo, né, como a medicina está evoluindo, uma pessoa que nasce no ano entre 2000, né, para cá, que quase é a totalidade dos meus alunos, viverão até 102 anos, né, ou 104 anos, depende se estiver no Japão, né? Um deles fala, para que tudo isso? Não sei se entendeu. Para eles não é uma boa notícia. Ou seja, nós estamos diante de uma juventude que está sofrendo, angustiado. Eu pensei comigo, qual a minha responsabilidade com relação a isso, para com eles. Eu distorci totalmente ao que falaram antes, né? Mas você sabe, quando eu vejo Cláudio e o irmão Zé Gustavo falando, está tudo escrito aqui. Está tudo aqui, como responde. Não tem mais nada para acrescentar. Mas como é que eu vou explicar para eles isso? Mesmo para os cristãos. E às vezes não são meninos, né, de 15, 18 anos, ou meninas, né? Mas tem gente adulto, 40, 50, 60 anos, também estão com problema desse tipo. Quando no Gênesis, quando Deus criou o homem, ele soprou na narina do homem criado, ele se tornou uma alma vivente. E quando o homem pecou, você acha que
o inimigo disse, agora está tudo resolvido, né? Ele sabe que não é bem assim. Porque desde aquela época, Deus deu uma promessa de que ele seria derrotado. E, finalmente, a gente viu isso concretizando com a vinda do Senhor Jesus. Ele derrotou definitivamente o inimigo. Ponto final. Então, acabou, gente. Já acabou a luta. Embora. Só que nas nossas vidas não é exatamente assim. Ou seja, ele continua contra-atacando, mesmo sabendo que está derrotado. Disse aquele provérbio, não acua o gato para ficar num canto, que ele vira o leão e vem em cima de você. Ele está vindo como um leão que ruge em cima da gente. Ele sabe que o tempo dele é pouco. Eu diria, cada dia mais, ele está mais feroz, em todos os aspectos. Precisamos entender tudo isso. Então, eu fiquei com um encargo de como explicar todos esses versículos. Por que o Paulo disse, o bem que eu quero, não faço, mas o mal que não quero, eu faço. Isso deixa uma frustração tão grande na gente. Agora imagina um jovem. Então, nós temos que entender que existe um campo de batalha entre Deus e o homem. Sabe onde é que está o campo de batalha? Nós aqui, ó. Nós. Todos nós. Assim como o Senhor quer nos conservar íntegros e irrepreensíveis no nosso espírito, alma e corpo, Ele quer estragar-nos no espírito, corpo e alma. Veja, em todas as áreas. E hoje Ele nos ataca em todas essas áreas. Eu tive uma experiência ontem, né? Estava contando, né? Eu estava com um boné aí, porque vocês estão vendo umas marcas aqui, né? E no corpo, são marcas físicas, tá? Quando o vidro do box estourou, eu fiquei em pânico, né? Porque eu não sabia a gravidade, né? Só vi sangue jorrando para todo quanto é lado, né? Você sabe o que quando você sente que você está num terreno de minas terrestres, né? Vocês não têm noção daquilo, né? A minha esposa tirou uma foto depois, né? Aquele caco espalhou pelo chão. Claro, estava tomando banho, né? Descalço, sem roupa. Eu pensei, o que eu faço? Eu não podia dar nenhum passo. Chão forrado. Né? E eu senti caco pelo corpo. Também tenho medo de mexer. E o sangue saindo. Né? Eu olhava para aquilo. O nosso inimigo pôs mina terrestre em todo lugar que a gente está. Parece que se pisa aqui, não dá para pisar. Então se fica imóvel. Ainda bem que tinha gente para me resgatar. Para sair, estancar o sangue, etc. Né? Nós temos pessoas que nos resgatam. Mas precisamos saber onde que estamos.
Como o inimigo nos ataca. Então, às vezes, nós queremos resolver os problemas. Sabe, eu me formei em engenharia, né? Sabe o que o engenheiro faz? Resolve o problema. O engenheiro é aquele que quer consertar tudo, né? Vai consertar. Nem sempre bem sucedido. Ele conserta, quebra de novo. Quebra. Mas qual é a causa do problema? Então, muitas vezes, a gente tem que saber aonde que está a causa. O que causa esses problemas? Portanto, nós temos que entender, primeiro, como o inimigo nos ataca. Importante. Segundo, como nós reagimos a isso. Como estrutura, quais são as estruturas que nós temos? Aí descobri que a engenharia não funcionava. Tá? Eu achava que não funciona, claro, né? Mas para alguns casos não funciona. Muitos casos, porque não adianta ficar enxugando o gelo com pano, que ele vai ficar molhado de novo. E muitas vezes nós não sabemos o que está errado conosco. Não que vou resolver. Mas teve momentos que eu falei, olha, não adianta estudar engenharia. Vou estudar psicologia. Né? Vou estudar ciência cognitiva. Vou estudar um monte de outras coisas. Nada daquilo resolveu, tá? Mas eu entendi um pouco mais as coisas. Tem Bíblia, tem algumas coisas muito interessantes. Né? Por exemplo, físico, nosso físico. Por que Deus, às vezes, se a gente vê, às vezes não, está escrito na Bíblia, que Ele pede para que a gente prostrar fisicamente? Por que prostrar fisicamente é importante? Por que levantar a mão, né? É importante. Eu estava contando piadinha para o pessoal, né? Quando machuquei aqui, né? Eu fui lá para o hospital e disse, deixa a mão levantada, né? Eu fiquei pensando, ficar com a mão levantada desse jeito, né? Os caras não quiseram falar. Estou louvando. Sabe por quê? Porque a neurociência diz que os gestos são interpretados na nossa mente. Nós não temos somente 5 sentidos, nós temos 7 sentidos. Você sabe, por que se fala que esse cara é otimista? Por que será? Porque ele sempre está sorrindo, gente. Ele, assim, o rosto dele, ele fala para o seu cérebro que está tudo bem. Você fala, não, nessa hora não está, mas está tudo bem. Por outro lado, você olha para um cara, só de olhar para o cara, você, não está legal. O corpo é tão integral que corpo, alma, espírito
Deus nos fez perfeito nesse sentido. E o inimigo nos ataca nas 3 áreas de maneira direta. E agora eu vou falar um detalhe interessante. E nos ataca nas interfaces das áreas. Na interface entre corpo e alma, e nos ataca entre alma e espírito. Se você ler Salmo 42, você vai perceber que o salmista está dizendo: a minha alma está conversando com minha alma. Ele tem um diálogo entre eles. E uma hora chegou: por que estou tão down? Porque esse diálogo não está indo para lugar bem encaminhado. Se a gente vê aquele livro, The Splendor of His Way, né, que o irmão Stephen Cohn escreveu sobre Jó. Lá está descrito um problema do corpo, alma e espírito do Jó. E como ele estava dialogando entre as 3. E de repente ia de um, vai para outro, volta. De uma coisa que aconteceu na vida dele, que ele não entendia. Por quê? Quando o amigo, entre aspas, da onça, disse: você errou. Ele: não. Quando ele não confiou no Senhor e procurou com suas forças rebater, ele não entendeu que tinha alguma coisa acontecendo lá no céu, entre Deus e o nosso inimigo. Ele podia ter encerrado isso naquele momento que ele disse: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele encerrou o primeiro capítulo rapidinho. Podia ter encerrado o segundo também. Esse livro tinha que ser estudado pela escola de psicologia. O que nós propomos aqui, não sei se eu vou conseguir cumprir, né? Desculpe. Eita, nós temos um tempo para... Então, primeiro, nós temos uma ideia, primeira parte que eu queria falar, qual é o propósito de Deus eterno para nós. Ou seja, diante da criação, Deus nunca quis que nós sofrêssemos. Ele tem um propósito eterno de gente poder andar aqui na terra com a vida eterna, como o irmão Cláudio falou. A vida eterna já começa aqui na terra, não só depois lá não sei quanto. Nós somos obra-prima do Senhor, e o Senhor, Ele quer que nós sejamos campo de batalha. Vejam, delicado isso. Ele quer que a gente saia vencedores. Tá. Só que como nós vamos comportar com os dominadores desse mundo? O que aconteceu conosco? Às vezes, né, nós queremos lutar com as armas erradas. Né?
de novo, né? Para cada problema, ferramenta correta. Além disso, tem que saber qual é a causa. Nós temos que ser muito sinceros diante de Deus para descobrir essas causas, né? Por que isso é importante? Porque muitas vezes nós precisamos entender o que Deus quer, o que está no propósito de Deus, e como Deus, né, mostra para nós, descreve para nós tudo, para que a gente entenda. Mas tem um propósito, a gente tem que entender. E também ele disse qual o caminho que nós temos que perseguir. E qual o resultado esperado. Tem etapa muito clara. O problema é que se tudo fosse igualzinho, sem desvio, o problema é que não é isso. A gente cai, a gente peca. Ah, bom, e aí? Ah, bola para frente, como se diz, né? Você já percebeu que algumas vezes você tem reação que você diz, não entendi por que eu tive essa reação. Muitas vezes tem problema anterior que tem que ser resolvido para você enfrentar esse problema. Agora eu já estou na parte prática. Por que estou falando isso? Foi aquele primeiro exemplo que eu dei de meu aluno. Às vezes nós não soubemos instruir bem quais são as coisas que ele tem que resolver antes para aprender essa lição. Tem muitos alunos que chegam no terceiro ano sem ter aprendido o primeiro e o segundo. Quando chega no terceiro, cara, sabe como é que ele passa? Ele memoriza e responde. Aí se você perguntar para ele, entendeu o que você respondeu? Ah, mas foi isso que você está na apostila. Não sei se... Acho que todo mundo aqui foi aluno, né? Sabe o que eu estou falando. Quando você racha a noite anterior para uma prova, você pode tirar até 10. Passou um dia. Se perguntar sobre aquela prova que a pessoa não lembra mais. A gente tem uma memória de curto prazo que dura 24 horas. Depois de 24 horas, se devolve para o professor, tá? Você pode passar com 10 numa matéria sem ter aprendido nada. Temos de ser sinceros diante de Deus e resolver os problemas pendentes. Tem várias coisas, né? Então, na terceira mensagem, nós vamos para aquele versículo conhecido, né, do Hebreus 2:1. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Sabe o que é desviar, essa palavra? Nem sei como é que você fala em grego, né? Pararoeo, né? Que é você escorregar. Escorregar é um processo lento. No começo estava tudo bem. Você vai, foi embora. Por isso a gente tem que apegar à verdade. Então, nós vamos falar muito sobre isso, o que acontece com a nossa alma. Os exemplos da Bíblia de como isso acontece, de gente escorregar. Escorregar não é que de repente se leva aquele tombo. Não.
escorregador mesmo. Você vai, de repente. E tão liso, tão gostoso, né? Parece montanha-russa, né? Mas foi embora. E por isso, nós temos de passar, porque, por incrível que pareça, aqui. Além de entender, muitas vezes a gente tem que voltar nas lições básicas da vida cristã. Eu percebi como é importante, no começo do semestre, falar o que foi o primeiro semestre, o que foi o segundo semestre, agora o terceiro, agora você está no quarto. Tá? Isso que a gente tem que fazer. Todos nós temos que revisitar as lições aprendidas e a pegar naquelas lições até o fim. Coisas simples, básicas, de perdoar e ser perdoado. De confessar. De lidar com aquelas coisas que não é que a gente fala, uma vez já fiz. Isso é diário. Como é importante praticar as coisas simples, mas com disciplina. Muitas vezes a gente vê esse mundo. Eu vou falar sobre esse mundo. Eu vou falar maior medo que todo mundo tem hoje. Tal de inteligência artificial. Eu sei que tem gente aqui que conhece muito bem, né? Conheci irmã que trabalha com ciência de dados, entende tudo isso. Mas se sabe, nós estamos indo para um mundo de biologia sintética. E hoje o mundo de inteligência artificial está começando a usar dados sintéticos. Seja lá o que quer dizer isso. Ou seja, não são dados reais. São dados fabricados. Que vai alimentar, vai treinar os transformers de inteligência artificial, baseado também em alguns algoritmos de Reinforced Learning, Human Feedback, que hoje faz um estrago tão grande, porque muitos de nós já não estão dando gulgada mais. Você diretamente pergunta para a inteligência artificial o que é isso. E não podemos ser treinados, nós não podemos ser treinados por alguma coisa artificial. Não sei se entenderam o que eu estou querendo dizer. Certos cuidados que a gente tem que ensinar a nós, nossos filhos, um monte de netos, né, que tem. Mas esse é o mundo que nós vivemos. São advertências. Livro de Hebreus começa falando sobre essa advertência que nós estamos vivendo no dia de hoje. E depois a gente faz bate-bola, né? Eu vou estar por aqui, devo levantar um monte de dúvidas, não tem problema, tá?
Mas depois a gente conversa aqui fora, aí, sobre qualquer uma dessas coisas, né? E sei lá se eu vou conseguir cumprir cabalmente isso que estou propondo. Mas, se eu não conseguir, eu tenho certeza que nós, 2 irmãos, vamos conseguir fazer. Então, eu estou sossegado. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, né, pode mandar as dúvidas à vontade. O máximo pode acontecer e falar, não sei. Né? Mas vamos tentar fazer isso num diálogo, né? Em vez de só eu falando, a gente pode debater sobre alguns assuntos, né? Sempre à luz da palavra. Tá ok, gente? Então é isso. Como eu sou o último obstáculo entre vocês e a caminha, né? Então eu vou encerrar agora. Tá bom? Então vamos fazer uma oração, tá bom? Querido Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer por esse momento. Pai, que o Senhor possa nos ensinar, mais uma vez nos lembrando do propósito sublime em que o Senhor nos colocou como sua criatura e, mais do que isso, como seu filho, e um filho amadurecido. Mas, ao mesmo tempo, nós pedimos que o Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida, possa nos revelar o caminho que o Senhor tem para cada um de nós individualmente, Pai. Que possa revelar a nós a sua resposta para nossas indagações. E que o Senhor possa nos conduzir nesse caminho de chegar a ser um filho maduro, um filho adulto, e que a sua noiva seja preparada, Pai. Nós queremos pedir, então, que o Senhor guarde a cada um de nós, nosso andar, nosso descansar, e que essa semana seja colocada diante de Ti e que Tu possas guardar e abençoar. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Não sei se Judá tem algum